Vamos lá. Romanos, capítulo 5. Este texto, este capítulo aqui, tem algo maravilhoso que Deus nos revela através da sua palavra. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai apresentar que o homem é a justificação, que é a justificação pela fé. O que é a justificação? É Deus nos torna justo por causa, pelo sacrifício, pelo mérito de Cristo. Então, o que a Bíblia nos apresenta? Que Deus, ele está irado contra o homem, contra o pecado, aquilo que o homem cometeu lá no Jardim do Éden, e o homem foi separado de Deus, tanto fisicamente como espiritualmente. O homem foi separado de Deus. E aqui, o nosso irmão apóstolo Paulo, ele apresenta o segundo Adão, que é Cristo, né? Só que esse segundo Adão, né, que é Cristo, ele foi o Adão perfeito. Aquele Adão imperfeito que errou o alvo, que errou o caminho, colocou toda a humanidade debaixo da ira de Deus, debaixo da transgressão. Agora, Paulo apresenta um homem, a forma, quer dizer, Paulo prega a forma do homem ser justificado diante de Deus pelo meio de Cristo Jesus. Então, o homem quer ser salvo, o homem quer ser justo diante de Deus, ele precisa receber o justificador, o justo, aquele que foi justo, aquele que morreu no Calvário, morreu pelos injustos. Por isso, Romanos 5 diz assim, a partir do versículo 1: Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o homem obtém essa paz diante de Deus? Pelo meio de Cristo, pela justificação pela fé. Versículo 2: Por intermédio do que obtivemos pleno acesso pela fé. É esta graça o qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança em plena na glória de Deus. Então, aqui, amados irmãos, quando é que o cristão, o salvo, aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador, o que nos faz nos gloriar? Na pessoa de Cristo Jesus. E o versículo 3, Paulo, ele vai falar da esperança. Qual que é a esperança do cristão, né? Muitos têm esperança de obter as coisas aqui nesse mundo, as coisas terrenas, as coisas físicas, mas a esperança do cristão não está aqui. Por quê? O cristão, durante a sua vida, aqui nesse mundo tenebroso, este mundo terrível, ele tem que ter uma esperança. Esperança o qual? Cristo. O qual o cristão, ele está esperando essa esperança de encontrar com o Senhor. Porque o versículo 3 diz assim, mas não somente isto, como também gloriamos nas tribulações. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Como é que Paulo ousadamente diz que nós temos que nos gloriar, nos gloriar nas tribulações? O termo da palavra tribulação é situações difíceis, aborrecida, desagradável, aflições, tormento, adversidade, perturbações, sensações de tristeza e aborrecimento e ansiedade, acusações. Este é o termo da palavra tribulações, né? Claro que o mundo hoje vive num mundo atribulado pelas questões desta vida. Mas Paulo aqui vai apresentar também, né, a confiança. Porque diz assim, a perseverança
produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação nos produz perseverança. As tribulações que nós passamos nesta vida, ela nos produz esperança. O que quer dizer a palavra esperança? Sentimento que vê como possível das realizações, daquilo que deseja de uma confiança, de uma boa fé. Então, quando nós estamos passando pelas tribulações da vida, nós temos uma esperança do quê? De sentimentos, de que as coisas vai melhorar, de que as coisas de boas realizações e confianças do que algo vai acontecer. O versículo 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo outorgou. O versículo 6. Em verdade, no devido tempo, que ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos nós ímpios. Quando Paulo fala aqui em questão de nós fracos, ele fala a questão do pecado que manchou o homem, que separou o homem diante de Deus. E agora, Cristo morrendo na cruz do Calvário, assumiu o nosso lugar. O versículo 7, sabendo que é muito difícil, alguém se dispõe a morrer por um justo, embora que uma pessoa se dedique ao bem, talvez tenha coragem de se dispor da sua vida. Então é isso, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte da palavra de Deus, foi isso que Cristo fez. Ele morreu em outro tempo pelos injustos. E Cristo sendo justo, ele morreu pelos injustos, porque Paulo vai dizer assim, olha, sabendo que é muito difícil alguém se dispõe a morrer por um justo, embora uma pessoa se dedique ao bem, talvez tenha coragem e dispor a sua vida. Versículo 8. Deus, porém, prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, enquanto ainda andamos no pecado. Agora fomos justificados por meio do sangue. Muito mais ainda, pelo intermédio dele, seremos salvos da sua ira. Amados irmãos, o que é justificação? É quando Cristo nos justifica diante de Deus pelo seu sacrifício, pelo sangue derramado na cruz. E aí Paulo vai apresentar aqui, salvos da ira. Deus ele é um Deus justo, mas ele também está irado contra o homem e contra o pecado. Quando é que o homem se torna justificado? Quando é que o homem se torna justo? Pelos seus méritos? Ele batendo a mão no peito? Ele fazendo algo para agradar a Deus? Não. É pela obra que Cristo fez no Calvário. Porque ele vai dizer, agora fomos justificados por meio do sangue, por meio do sacrifício que Cristo fez no Calvário. Versículo 2. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havemos sido feitos amigos de Deus e seremos salvos na sua vinda. Ora, irmãos, queridos amados irmãos, se você que está ouvindo essa mensagem, está ouvindo essa palavra hoje, se você ainda não recebeu Cristo como Salvador, eu posso dizer para você, com toda a confiança, você está debaixo da ira e da justiça de Deus. Por quê? Porque Paulo vai dizer aqui, ora, quando éramos inimigos,
Nós éramos inimigo de Deus, eu era inimigo de Deus. Por quê? Porque eu não tinha Cristo. O homem só se torna amigo de Deus por meio de Cristo Jesus. Porque agora Deus não olha mais para mim com ira. Deus não olha agora mais com condenação para mim. Por quê? Porque Ele olha por aquilo que Cristo fez no Calvário. Aí diz assim, ora, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Deus nos reconciliou. Sabe o que quer dizer a palavra reconciliação? Boas relações. Com quem que estávamos brigado. Homem afastado da comunhão com Deus. Então, lá no jardim do Éden, o homem transgrediu a ordem de Deus. O homem foi separado de Deus. Foi separado de Deus. E agora Cristo nos reconciliou. Deus nos uniu novamente através do sacrifício de Cristo. Vamos se dizer assim, vamos fazer uma comparação. Um casal casa e separa. E agora o casal volta a ter reconciliação de novo. Eles voltam a se unir novamente. Foi isso que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. E ainda mais, se nós gloriamos também em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da quem recebemos agora plena reconciliação. Quer dizer, Cristo nos reconciliou pelo sacrifício dele. Agora o versículo 12, Paulo aqui vai apresentar a morte em Adão e a vida em Cristo. Quer dizer, o segundo Adão na pessoa de Cristo Jesus. Diz assim o versículo 12, reconciliando da mesma forma, com o pecado, ingressou no mundo, e por meio de um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte foi ligada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. O que Paulo está dizendo aqui? Que aquilo que Adão cometeu lá no Éden, o pecado de um homem só, de um transgressor, afetou toda a humanidade. Nós vamos dizer isso na teologia, é a depravação humana através do pecado, através da transgressão de Adão. Só que aqui nós temos uma outra solução do pecado adâmico. Nós temos agora Cristo. É por isso que nós precisamos de Cristo. Versículo 13. Porque antes de ser pogumada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não era levado em conta enquanto não existia a lei. Vamos entender aqui. O homem pecou lá no Éden. O homem transgrediu os mandamentos de Deus. O homem foi separado de Deus. Só que aqui Paulo vai dizer que até Êxodo 20 não havia lei. O que a lei vem fazer? A lei ela vem mostrar os nossos pecados. Mas aí Paulo vai dizer aqui que o pecado já estava acreditado no homem. O pecado já estava no homem. O que a lei veio fazer? A lei ela veio colocar freio no homem. A lei veio colocar regras no homem. A lei ela vem mostrar os nossos pecados. É por isso, meu amado irmão, que a lei ela não te justifica e nem me justifica. Nós precisamos da graça que há em Cristo Jesus. Aí muitos vão perguntar, e no Velho Testamento? Como é que as pessoas eram salvas? Claro que Deus, no Velho Testamento, ele aplicava a sua graça. Só que agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos justificados pelo meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. E no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que cometeram pecado, na semelhança da desobediência de Adão, o que era uma prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e as transgressões, pois se muitos morreram
por causa da desobediência de um só. Está falando aqui de Adão. A desobediência de um só homem. Mas muito mais a graça de Deus, pelo dom, pela graça de um só homem, Cristo Jesus, transbordou para as multidões. Então aqui, Paulo, ele apresenta o homem caído em Adão, o homem perdido em Adão. A ira de Deus está lá na pessoa de Adão. O homem está sem salvação, sem vida eterna em Adão. Mas agora ele apresenta Cristo, o novo Adão, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e as transgressões, pois muitos morreram por causa da desobediência de um só. Muito mais a transgressão e o dom pela graça, que um só homem, Jesus Cristo, transformou a multidões. Versículo 16. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa e resultou na condenação, mas o dom gratuito veio a muitas transgressões, trouxe a justificação. O que Paulo está dizendo aqui? Que a transgressão de um homem só, que foi da pessoa de Adão, afetou toda a humanidade. Aí ele vai dizer assim, olha, a justiça de Cristo, o sacrifício de Cristo trouxe a salvação a muitos. Por isso, pela transgressão de um só homem, na morte reinou, por meio desde muito mais que receberam transbordante provisão da graça e o dom da justiça, reinará na vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 18. Porquanto assim, uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que nos traz vida a todos os homens. Sendo assim, sendo assim, que por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Então, mais uma vez, Paulo aqui apresenta que a obediência de um só homem afetou toda a humanidade. Mas agora, pela obediência de Cristo, né, que Cristo se entregou por si mesmo, por nós, por isso muitos serão justos. O versículo 20 diz assim, a lei foi constituída para que a transgressões fosse ressaltada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mais uma vez aqui Paulo está dizendo que a lei, ela vem mostrar as nossas transgressões. A lei, ela vem mostrar os nossos pecados. Mas ele vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o favor imerecido de Deus através de Cristo Jesus. Para que assim como o pecado reinou a morte, assim também reine a graça pela justiça, outorga a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando Paulo está dizendo assim, porque assim como o pecado reinou a morte, irmãos, quando o homem pecou no Éden, lá no Éden, o homem foi totalmente separado diante de Deus. Deus deu a condenação ao homem, tanto a morte física como a morte espiritual. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, quando o pecado entrou no homem, entrou a morte espiritual. O homem foi separado de Deus. Por isso que nós precisamos de Cristo Jesus para ressuscitar o homem que está morto. Por isso, Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz assim, vamos lá em Efésios, o que a palavra de Deus diz? Efésios 2, 1. Um homem está morto, separado diante de Deus.
Efésios. Efésios 2:1. Diz assim, ó: e ele vos concedeu a vida, enquanto vós mortos em vossas transgressões pelo pecado. Que transgressão é essa? O pecado adâmico. O homem foi separado de Deus pela questão da transgressão de Adão. Mas em Cristo nós somos salvos, justificados da ira de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.